Olá, graça e paz. Hoje eu quero continuar falando de um assunto que eu comecei a falar no último vídeo e eu sinto que não esgotou ainda tudo aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus para compartilhar com vocês a respeito disso. Quem não viu o meu último vídeo foi sobre uma frase que eu ouvi que diz que o meu passado criou em mim espinhos, mas meus amigos, ao me abraçarem, nunca os perceberam. Que fala sobre as questões das feridas que recebemos no nosso passado, que muitas vezes podem nos atrapalhar nas nossas relações, mas o autor dessa frase, que eu não consegui descobrir ainda quem deixa claro que essas experiências, essas feridas do passado dele não atrapalharam as suas relações com as pessoas. Ele conseguiu isso e no último vídeo eu falei que nós temos a oportunidade de buscar em Deus, que, como está escrito lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele nos lava e nos regenera e tira de nós esses espinhos que muitas vezes atrapalham nas nossas relações. E diz também que o Evangelho ele é a peça fundamental para que possamos ter boas relações, e as boas relações são uma das maiores expressões de que o Evangelho realmente nos alcançou. E eu resolvi dar sequência nesse assunto, ainda vou fazer mais alguns outros vídeos a respeito desse assunto, citando algumas experiências bíblicas, né, que servem como base para a gente poder entender um pouco mais sobre esse assunto. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma experiência, um encontro que existiu entre dois irmãos, lá em Gênesis capítulo 33, versículo 10. Talvez você não conheça bem a história de Jacó e Esaú, seu irmão. A gente, lendo as escrituras, a gente entende que Esaú era o primogênito, nasceu, apesar de ser gêmeos com Jacó, mas ele nasceu primeiro. Né? A Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão, e houve ali então toda uma narrativa que fala que Jacó era muito interessado em tomar a primogenitura de seu irmão, que quem era o primogênito recebia a maior bênção do pai, ou recebia a bênção do seu patriarca, e naquele tempo. Então Jacó era muito interessado e a tradição diz que antes de, até mesmo no ato do nascimento, ele já brigou por essa primogenitura agarrado no calcanhar de seu irmão. Mas no final dessa briga, vamos dizer assim, Jacó, com a ajuda da sua mãe, quando seu pai já estava bem velho, ele se fingiu, né, de Esaú, seu pai já não enxergava muito bem, ele fingiu ser o seu irmão e tomou a primogenitura. Ainda que Esaú tivesse aceitado uma proposta anteriormente de Jacó para que ele negociasse a sua primogenitura em troca de um prato de lentilha, um ensopado, e então, teoricamente, ele tinha aceitado essa troca, mas Esaú não tinha levado a sério essa proposta de Jacó, e Jacó tinha levado a sério essa troca, mas o seu pai jamais aceitaria esse tipo de troca. Né? Então ele precisou fingir, né? E daí vem a ideia, o próprio nome de Jacó significa enganador ou usurpador, depois foi trocado para Israel, mas até então esse personagem tinha um nome que já dizia que ele era um usurpador ou um enganador. Mas veja bem que depois que Jacó enganou seu pai e tomou a primogenitura de seu irmão, o seu irmão ficou muito irado. Esaú ficou muito irado com Jacó e queria vingança, a ponto de Jacó precisar fugir, porque Esaú era muito mais forte, um homem de caça, um homem com muito mais vigor físico, mais força do que Jacó. Jacó já era um homem mais tranquilo e não tinha um porte físico tão avantajado quanto o do seu irmão. Ele precisou fugir. Então ele fugiu para casa do seu parente. Lá a narrativa também é meio longa, se for falar tudo aqui, mas conseguiu lá instituir sua família, foi enganado pelo seu sogro, acabou tendo que casar com duas irmãs e tal. Mas chegou um tempo em que ele decidiu voltar para sua casa, para a casa da sua parentela lá, do seu pai e do seu irmão. No entanto, Jacó fez essa viagem com medo do encontro com seu irmão. Ele sabia que tinha gerado um espinho na vida de Esaú. Ele sabia que tinha ferido seu irmão. Tinha deixado seu irmão anteriormente com muita ira, muita raiva no coração contra Jacó. Então Jacó resolve voltar para sua casa com medo, muito medo de como seria o encontro com seu irmão. Ele então manda ofertas a seu irmão antes que ele pudesse chegar para que fosse de encontro com seu irmão, antes da família dele se encontrar. E então os homens, os funcionários de Jacó, servos de Jacó, voltaram dizendo: olha, o seu irmão está vindo contra você com 400 homens.
Então, nesse momento, Jacó teve ali, o seu medo aumentou, né? No entanto, a Bíblia diz que quando eles se encontraram, Esaú já não tinha mais ira no seu coração. Esaú já não estava mais com raiva do seu irmão. Esaú recebeu o seu irmão, os dois se encontraram, e a narrativa ali em Gênesis 33 é uma narrativa muito bonita, onde eles se encontraram, se abraçaram, choraram. E no versículo 10 nós encontramos uma frase muito, muito forte. E Jacó, ele diz o seguinte, no final do versículo: olhar para o seu rosto é como olhar para o rosto de Deus. Em algumas traduções, quando olho para o seu rosto é como se eu visse a face de Deus. Jacó, ao invés de encontrar e perceber no rosto do seu irmão, na face do seu irmão, ira, vingança, desejo de vingança, amargura, rancor, ele encontrou o que nós podemos encontrar quando contemplamos a face de Deus, quando estamos em comunhão com Deus. Amor, misericórdia, graça, perdão. Nós encontramos tudo isso em Deus. E Jacó encontrou isso no seu irmão. Quando ele diz que ver o rosto do irmão era como ver o rosto de Deus, é porque ele percebeu a ação que Deus tinha feito na vida do irmão dele e o sentimento que havia sido restabelecido entre os irmãos. Ele percebeu que aquilo que ele tinha feito com seu irmão já não estava mais influenciando as atitudes de Esaú para com Jacó. E nós temos aqui um bom exemplo de um homem que deixou que Deus trabalhasse na sua vida. Ele certamente alimentou dentro de si um desejo de vingança muito tempo contra o seu irmão Jacó. Mas em um determinado momento, a história bíblica, a narrativa bíblica não nos esclarece quando foi isso, quando houve essa transformação. Nós só sabemos disso porque quando a Bíblia diz que eles se encontraram, não existia mais esse tipo de sentimento. Muitas vezes nós vamos ser feridos. Muitas vezes nós vamos ser magoados, vamos ficar chateados. Muitas vezes vai existir traição, muitas vezes vai acontecer muitas coisas que podem, maledicências, coisas que vão machucar o nosso coração, como Esaú foi machucado. Ele foi traído por seu irmão. Ele foi vilipendiado ali, né? Ele foi usurpado num bem que era seu, que era a primogenitura e a bênção da primogenitura. Mas observe que Esaú não permitiu que isso continuasse em seu coração até que ele encontrasse seu irmão. Quando ele encontrou seu irmão Jacó, o coração dele já havia sido transformado. E assim devemos ser nós. Observe que Esaú fez o que essa frase diz, que os espinhos que o passado colocou nele, fez que brotasse nele a traição de seu irmão, a atitude de seu irmão, fez certamente brotar espinhos nele. Gerou espinhos em Esaú. Mas ele disse que, a Bíblia diz que quando Jacó se aproximou de Esaú, esses espinhos não o feriram, porque já não existiam mais na vida de Esaú. E que assim possamos ser nós, que quando passarmos por situações como essa de Esaú, possamos nos dobrar diante do Senhor, nos rendermos ao Espírito Santo, para que Ele nos ajude a perdoar pessoas, para que Ele nos ajude a eliminar sentimentos ruins do nosso coração, para que Ele nos ajude a arrancar de nós a amargura, que, se não me engano, o livro de Hebreus diz que a raiz de amargura pode nos privar da graça de Deus. Então, quando nós mantemos em nós os espinhos, quando nós mantemos em nós essa raiz de amargura, resultado ruim de algumas atitudes ruins, até mesmo que recebemos, mas nós não retribuímos o mal com o mal, nós buscamos em Deus cura, libertação desse mal que nos foi causado, nós podemos ter um encontro com pessoas e essa pessoa não vai sentir, ainda que seja a pessoa que nos feriu, ela não vai perceber os espinhos, ela vai sentir os espinhos que existiam na nossa alma, porque eles jamais não existirão. Eles não existirão mais em nós, porque o Senhor nos lavou, nos regenerou e nos fez novamente como devemos ser, pessoas com um coração puro, uma pessoa com um coração cheio de amor, de misericórdia, tudo isso como resultado daquilo que temos recebido da parte de Deus. Fica aqui um relato, um exemplo de alguém que passou por essa experiência de que os espinhos da vida não permanecessem na vida dele a ponto de machucar as pessoas, ainda que essa pessoa, na narrativa bíblica que vemos, foi aquela pessoa que o machucou, aquela que tomou dele algo que era muito importante para ele, muito precioso para ele, mas no entanto ele entendeu que o Senhor, e assim foi, quando Jacó enviou seus presentes a Esaú e eles se encontraram,
Esaú disse, eu não preciso mais, eu não preciso disso, o Senhor já me agraciou demais, eu tenho muita coisa, eu não preciso daquilo que é seu. Ele entendeu que quando ele foi perdoado, o Senhor fez com que ele pudesse ser abençoado também. Independente daquela ação do seu pai, o Pai eterno não privou Esaú da bênção desde que ele deixou o seu coração puro diante de Deus e diante daquele que foi o causador daquele espinho. Mas ele se livrou de tudo aquilo e foi abençoado pelo Senhor. E que assim seja conosco, que assim seja comigo, assim seja com você. Como eu disse no vídeo passado, não é fácil, mas nós servimos ao Deus do impossível. E eu quis continuar falando sobre esse assunto para estar para nós, que nós possamos ser iluminados por essas verdades, e citando exemplos bíblicos, né, que podem se tornar também uma verdade em nossas vidas, em nosso tempo, daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, desde que ela se dobre diante de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração por nós. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, pelo exemplo da vida de Esaú, que permitiu que o Senhor trabalhasse na vida dele e retirasse dele todos os espinhos que foram criados ali, Pai, através de um momento de frustração e decepção, e que geram nele certa amargura, ira, raiva e rancor contra o seu irmão, mas no momento em que ele se encontra, ali naquele texto em que nós lemos, esses espinhos já não estavam mais na vida dele, ele pôde ter um encontro com o seu irmão, um encontro maravilhoso, lindo, e pôde ser a expressão de Deus diante de seu irmão Jacó. Jacó pôde ver na vida de Esaú aquilo que as pessoas devem ver em nossas vidas, ainda que sejam as pessoas que nos machucaram, eles possam ver o rosto de Deus em nossas vidas. Tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória e refletimos a glória de Deus. Que nós possamos refletir a glória de Deus, que as pessoas possam ver em nós o reflexo do seu rosto, o reflexo da sua bondade, do seu caráter, dos seus atributos, amor, graça, misericórdia e perdão. Que isso seja realidade em nossas vidas, que isso alcance outras pessoas e os façam conhecer ao Deus de misericórdia. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a mim também, em nome de Jesus.